Chorei, chorei. O homem que eu amava eu matei. Matei com 7 facadas em cima do coração. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sonhos, significado de sonhos. Eu trabalho muito com cartomancia e eu vejo também muitos comentários nos meus vídeos do TikTok, o pessoal perguntando o que significa os sonhos, qual é o significado do sonho tal. É muito comum as pessoas terem sonhos e não saber o significado, ou, né, por a gente ter essa conexão com os nossos antepassados, a gente sempre tem algumas frases que acompanham esses significados, né? Então, por exemplo, sonhou com cobra, é traição, seu marido tá te traindo, sua amiga é falsa. Eu sonhei que fulano tinha morrido, aí fala que é saúde, né? Tem gente que fala também quando a pessoa morre, tipo, pessoa morta que já morreu, é porque a pessoa veio tipo mostrar que existe vida do outro lado. Enfim, cada lugar tem um significado. Eu não sei todos os significados, mas eu sei que as pessoas trazem essas superstições muitas das vezes sem saber o significado e muita gente acaba adaptando, né? Eu mesmo, antes de saber o significado de muitas coisas, eu só ia falando sem saber. Mas vamos lá, trazendo até pra mim também esses significados, né? Bom, estando no meio, né, desse meio umbandista, eu vou trazer pra vocês a minha visão do que eu aprendi com os significados de sonhos, né? Pra mim, gente, o sonho ele é muito particular. Eu já participei de muitas consultas onde eu perguntava, né, os sonhos. Eu sonhei com tal coisa, o que significa? E eu aprendi, gente, que sonho... A única pessoa que tem o poder de saber o significado do sonho é você mesmo, entendeu? Não tem como, por exemplo, eu saber o que significava o sonho. E muitas das vezes também, a gente faz umas perguntas que a gente já sabe a resposta, sabe? Por exemplo, teve uma vez que a mulher tinha me perguntado, ela tinha sonhado com uma mulher, e a mulher falava pra ela que era Maria Padilha e que protegia ela. Ela perguntou pra mim o que significava o sonho. Gente... Entende? Tipo assim, ela mesma já se deu a resposta. Ela sonhou com uma mulher que se chamava Maria Padilha, com certeza a entidade, né? Não sei de onde. E Maria Padilha protegia ela. O que significa? Mas o que ela quer saber que eu não entendi? Se alguém souber aqui mais o que significa, por favor, comente aqui. Mas... é claro que dentro desse contexto que a gente tá falando de sonho, existe muitas pessoas que fazem desdobramentos, sendo médium ou não de incorporação, porque não é necessário você desenvolver num terreiro. Tem gente que não, tipo assim, nunca foi em terreiro e já é desenvolvido. Pessoas mais velhas, assim, que, tipo assim, de 30 pra cima, são pessoas muito desenvolvidas. Tipo, tem uma mediunidade muito aguçada. Só que o que falta é o entendimento do que é aquilo. Porque às vezes acontece as coisas, a pessoa nem sabe. Chega e fala um trem, ela nem sabe por que ela falou aquilo, e o negócio vai lá e acontece. É necessário desenvolver para entender o que é, qual é a sua mediunidade, qual é o seu dom espiritual e por aí vai. E aí, gente, como tem esses desdobramentos, né? Muitas das vezes a gente vai para alguns lugares, por exemplo, para fazer resgate, ou às vezes você só vai para um lugar mesmo, entendeu? E aí tá tudo bem, você não entendeu o que aconteceu naquele sonho. É importante entender também que nem tudo o que acontece nos sonhos a gente vai saber o que aconteceu. Por exemplo, nesses desdobramentos, às vezes você viu só um rosto de uma pessoa, você não lembra de nada, só lembra que você viu o rosto de uma pessoa, que no sonho você estava conversando com essa pessoa, você nunca viu essa pessoa na sua vida, mas você estava conversando com essa pessoa. Não tem um significado, porque não tá no momento de você saber. E não adianta você perguntar pra entidade, que provavelmente a entidade não vai te falar o que é, porque, como eu disse, não tá no momento de você saber. Se fosse pra você saber, no próprio sonho você ia ver tudo que era pra você saber, tudo que era pra descobrir. Como você só viu o rosto da pessoa, você não tem o que você descobrir além disso, entendeu? Então, tipo assim... não que você não possa perguntar para as pessoas o que significa o sonho, mas tenta pensar, porque geralmente quando você acorda, você sempre vai ter a resposta daquele sonho. Comigo, eu já fiz esse teste algumas vezes e comigo sempre é assim. Quando eu não entendo muito bem, eu fico tentando pensar o que era aquele sonho. Igual, por exemplo, eu tenho uma questão na minha espiritualidade, por exemplo, que eu tenho, na minha cabeça eu trabalho com 2 moças, né, 2 pombagiras. E aí, quando eu comecei, eu sempre acendia vela pra uma e na minha intuição eu vinha pra acender pra outra também. Aí, como eu não conhecia a outra, porque só uma tinha se apresentado, eu falava assim, ó, se você quiser uma vela,
me mostra no sonho que eu acendo pra você. E toda vez, gente... Assim, sempre eu conversava com ela, só que eu não entendi o que ela falava. Eu só lembro... A única coisa que eu conseguia ver era ela acendendo a vela, entende? Então... eu já sabia o que significava. E aí eu comecei a acender vela, depois de um tempo também. Ela ficou se mostrando pra mim um monte de vezes, gente. Todo sonho que eu tinha com ela tava acendendo uma vela e ela fazia assim, ó. Sabe? Então, tipo assim, sonho... O sonho é uma coisa muito secreta, muito sigilosa. Nem tudo a gente pode contar pros outros. Eu tô contando pra vocês aqui, mas aprendam com a minha experiência, sabe? E isso de não contar. Porque quando a gente sonha, a gente tá lá no plano espiritual, fazendo lá, sabe o que a gente tá fazendo. Tem vezes que eu, por exemplo, não tenho sonho. Tem vezes que assim, do que eu lembro é tudo preto, eu não lembro de nada, entendeu? Simplesmente só dormir. Mas tem vezes que eu lembro, tem vezes que eu durmo e eu acordo mais cansado. Parece que eu não dormi direito. Igual, por exemplo, teve uma vez, a gente vai pra roça, né? Lá na casa do meu pai tem uma roça e tal. E tipo, lá, gente, eu acho lá bem estranho, assim, sabe? Lá tem uma serra, assim, o povo fica falando esses trem de ET. Enfim, e lá, gente, por ser roça, tipo assim, vamos supor, agora deve ser umas 5 horas mais ou menos. Lá já parece que é 6, já começa a escurecer muito rápido. Então, tipo assim, às vezes é 8 horas, a gente acha que é meia-noite. E todo mundo que dorme lá, gente, tem um sono muito pesado. E aí eu já tava desenvolvendo na Umbanda e eu tinha viajado pra ir pra lá, né? Foi até na virada. E tô lá deitado, tô dormindo e tal, e do lado da minha mãe. E eu tive um sonho, gente, tipo assim, era uma pessoa que parecia um homem e uma mulher ao mesmo tempo, assim, eu olhava pro rosto, eu não conseguia identificar o que era direito. E, tipo, ficava tipo umas ondas, assim, meio magnéticas, sei lá o que era aquilo. E aí eu ficava conversando com essa pessoa, tipo, no sonho eu tava conversando, só que eu não sei a conversa que era. Aí minha mãe falou assim que eu tava xingando, falando um monte de coisa lá, falando que eu queria levantar da cama. E, tipo assim, quando eu acordei... eu pensei assim, eu acho que eu sonhei com um ET, sei lá, eu tava conversando com a pessoa. Só que, tipo assim, eu falei, nem levei a sério. Eu falei, não, tá. Aí, quando minha mãe veio e me contou que eu tava conversando e tal, aí que eu fui contar pra ele, aí que eu acreditei que eu tive esse sonho, entendeu? Então, tipo assim, eu já acordei com a resposta do sonho, só que nem eu acreditei. Então, pra vocês terem uma ideia, o sonho, ele é muito assim, sabe? Só você tem o poder de ter o significado do seu sonho. Só você vai saber o que é. Que sonho é uma coisa muito séria, de acordo com o espiritismo, gente. A partir do momento que a gente deita, a gente sempre vai pra algum lugar, né? Isso é conhecido como desdobramento. Então, às vezes, por exemplo, você pode estar fazendo um resgate de almas. Você pode estar indo conhecer alguma coisa, pode estar fazendo algum estudo, alguma coisa que faça parte do seu conhecimento espiritual, tendo alguma vivência da sua vida passada. Só que muitas dessas coisas você não vai lembrar porque provavelmente o seu corpo está muito cansado, enquanto o seu espírito está trabalhando nesse processo evolutivo, o seu corpo físico está descansando, porque quando a gente dorme, o nosso corpo vai recarregar as energias. Então, muitas das vezes, a gente vai para esses lugares, né, através do nosso cordão fluídico, e os nossos mentores, anjos de guarda, né, ou entidade, ficam ali de olho para que nenhum espírito, né, possa cortar aquele cordão, porque se o cordão for cortado, você morre, né. Então, assim, tem muita gente que tem premonição em sonho. Gente, quando eu tenho um sonho, tipo, por exemplo, eu não sei o que eu tenho com esse negócio de vidência. Mas, por exemplo, quando eu tenho um sonho que alguma coisa vai acontecer com alguma pessoa, eu conto na hora, porque eu morro de medo de não contar pra pessoa e depois acontecer. Já sonhei que tinha gente que ia morrer e tal, de pessoa que eu conhecia, eu contei. A pessoa não chegou a morrer ainda, né? Vai saber. Contei mesmo, eu conto tudo, não quero nem saber. Porque depois, sei lá, às vezes era um recado pra me dar, eu não dei, eu vou ficar me sentindo mal. Então eu conto mesmo. Se a pessoa vai levar a sério ou não, é problema dela depois, eu não tô nem aí. Então existem esses tipos de sonhos, né? E como eu disse pra vocês, nem todo sonho você vai lembrar, porque não é pra você lembrar, entendeu? Por exemplo, resgate. Tem gente que lembra algumas coisas, tem gente que não lembra nada. E, tipo assim, a mesma pessoa com a mesma situação. Tem vezes que ela não vai lembrar, tem vezes que ela vai lembrar de tudo, tem vezes que ela não vai lembrar de nada. Por exemplo, tem gente que vai no umbral, né, que é onde ficam as almas que precisam passar pelo processo de aceitação do que elas não fizeram, enfim. Gente, Vale dos Suicidas, por aí. E às vezes a gente vai pra lá pra fazer resgate, né, com o auxílio das nossas entidades. E nem sempre você vai lembrar de tudo, entendeu? Eu nunca fui, entendeu? Morro de medo do umbral. Quando eu falo do umbral, é uma sensação muito ruim. Às vezes eu acho que eu já até fui lá, eu não duvido não.
Eu acho que lá deve ser horrível. Todo mundo que já foi lá fala que é muito ruim, diz que lá fede. Gente, eu não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, vamos supor que na outra vida você pegou o macho de uma mulher e aí essa mulher pegou e se matou e tal, e ela pegou raiva de você e ela foi pro Vale dos Suicidas. Aí nessa vida, você, tipo, vai ajudar, né, essa pessoa a sair, tipo, do Vale do Suicida, entendeu? Tipo, um resgate, ela passar por um tratamento. Aí vamos fingir que nessa vida, a maioria das vezes que você for dormir, você vai estar fazendo, tipo, ajudando aquela alma que tá lá no Vale dos Suicidas a evoluir, e você tá evoluindo junto com ela. Você, tipo, meio que vai estar ajudando ela, tá? Isso eu já vi. Já ouvi que acontece, né? Não quer dizer que é sempre assim, mas às vezes quando a pessoa vai fazer algum resgate, né, com alguma alma do umbral, é porque às vezes tem alguma ligação, né? Porque você também não é nenhum super-herói, né? Você tá... Se bobear, você tá pior do que quem tá lá no umbral, né? Mas enfim. E falando da cobra, gente, o arquétipo da cobra dentro do baralho cigano, né? Dentro do baralho cigano, a gente estuda sempre a parte positiva e negativa da carta. E a parte positiva da cobra, gente, o veneno dela a gente pode usar como remédio. A cobra, ela é muito direta, então, tipo, quando ela vai dar o bote, ela não desiste, ela simplesmente vai lá e dá o bote mesmo. E a parte negativa, né, gente? Pode ser falsidade, pode ser para que realmente você tenha que ter mais atenção a quem tá ao seu redor. Pode ser renovações, porque tem as escamas dela, né? Ela se renova a cada ciclo, pode ser ciclos novos. Tudo vai depender da sua interpretação a partir daquele sonho. Não quer dizer que sempre você tá sonhando com uma cobra, quer dizer falsidade, entendeu? Essa carta aqui dessa raposa linda, essa raposinha linda, é mais falsidade do que essa da cobra, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, sempre tenta pensar, até no próprio baralho cigano, se vocês forem ver, ó. A gente tem muito animais aqui, ó. Por exemplo, o peixe representa prosperidade, o rato significa desgaste, mas também significa agilidade. Se você deixar um queijo lá, querida, virou as costas, ó. Já era. E eles se procriam muito rápido. Então, tipo, tem também os pássaros, que significa fofoca. Então, tipo, tenta sempre que você tiver um sonho, que você não souber o que é, tenta pensar na sua cabeça se realmente não tem nada na sua cabeça que tá vindo ali que vai te dar uma resposta do que é aquele sonho. E na minha opinião, você pega opiniões externas, eu acho que só confunde mais ainda a sua cabeça. Lembrando que isso aqui é a minha opinião sobre sonhos e a minha experiência tentando descobrir o significado de cada sonho que eu tenho. Mas isso é o que eu aprendi passeando pela Umbanda, tentando entender alguns sonhos. Como eu disse pra vocês, nem tudo a gente tem que saber. Então é isso, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui se vocês tiveram algum sonho, se vocês já sonharam com gente morta. Eu já sonhei, já sonhei com meu avô, tem um vídeo até aqui no canal, depois que ele morreu, gente, foi babado, entendeu? Comentem aqui se vocês já sonharam com alguma pessoa morta, se vocês já tiveram sonhos assim, estranhos, sabe? Vocês não sabem o que significa? Comenta aqui que eu amo ler os comentários. E é isso, tchau, tchau.